Salve, salve, amante da lógica! É com grande satisfação que dou-lhe boas-vindas à Revisão Animada. Eu sou o Manfra e será um prazer ter a sua companhia neste vídeo para desvendarmos juntos os segredos do fascinante universo da lógica proposicional. Um assunto que faz a ligação entre a filosofia e a matemática e até por isso se tornou uma celebridade no mundo dos concursos públicos e aparece no edital como lógica proposicional, qualitativa, argumentativa ou sentencial, o famoso P&Q, a lógica baseada em proposições. Mas o que seria uma proposição, então? Não estamos buscando definições filosóficas ou etimológicas. O nosso foco aqui é a proposição matemática, que é uma oração que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. É bom relembrar que uma oração tem verbo. Portanto, se uma frase não tem verbo, não é uma oração. Consequentemente, não é uma proposição. Por exemplo, Os Segredos do Fascinante Universo da Lógica Proposicional. Não é uma proposição, não dá para ser valorada em verdadeira ou falsa. Portanto, a proposição é uma oração declarativa que pode ser classificada com os seguintes valores, ou verdadeiro ou falso, mas não ambos, não pode ter valor verdadeiro e ter valor falso ao mesmo tempo. Quando eu digo o dia tem 24 horas, é uma proposição cujo valor é verdadeiro. Eu sei que o dia tem 24 horas. Mas pense bem, se eu não soubesse, deixaria de ser uma proposição? Não depende de uma prova científica nem do conhecimento individual de cada um. Mesmo que eu não saiba ou não tenha certeza do valor lógico, a oração continua sendo uma proposição. Por exemplo, existe vida após a morte. Também é uma proposição. Vamos chamá-la de P. Para representar proposições simples, utilizamos as letras minúsculas. A nossa proposição P possui duas possibilidades, ou V ou F. Portanto, a nossa tabela verdade tem apenas duas linhas. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pause um instante o vídeo e analise a questão. Qual das seguintes sentenças é uma proposição matemática? Alternativa A. Esta semana tem 9 dias. Ah não, Manfra, já não basta os terraplanistas, agora a semana tem 9 dias? Muita calma nessa hora. Atente-se ao comando. A questão pediu uma proposição matemática. A frase não precisa necessariamente ser verdadeira. Esta semana tem 9 dias. É uma proposição cujo valor é falso. Lembre-se que proposição é uma oração declarativa. Ela faz uma declaração, afirma ou nega um fato. E assim podemos atribuir um valor, ou verdadeiro ou falso, mas não ambos. Muita atenção, ela afirma ou nega um fato. Como seria a negação dessa frase, então? Normalmente a gente usa o advérbio não em nossa linguagem corrente. Esta semana não tem 9 dias. Inverteu o valor. E tem algum símbolo para isso, Manfra? Sim, a negação possui um operador lógico que muda o valor de uma proposição. É chamado de modificador. Usamos esse símbolo ou o til, tanto faz. Portanto, se considerarmos a proposição P, a negação fica assim. Uma proposição falsa se torna verdadeira e uma verdadeira se torna falsa. Inverte o valor lógico da proposição. Muito cuidado, pois perguntas, ordens, exclamações e paradoxos não são proposições matemáticas. Veja que a alternativa B traz uma contradição. Esta sentença é falsa. Se você acha que a sentença é verdadeira, ela se torna falsa, mas se você acha que é falsa, a sentença se torna verdadeira. Essa contradição é bem ilustrada pelo paradoxo do barbeiro. Em uma pequena cidade, existe apenas um homem que faz a barba de todos os cidadãos, mas ele só faz a barba de quem não faz a própria barba. Pergunta: o barbeiro faz a própria barba ou não? Se ele faz, não faz. Mas se ele não faz, ele faz.
Por isso, um paradoxo não é uma proposição. Uma exclamação também não. Que belo dia! Ou uma pergunta: qual é o seu nome? Existe muito nome feio por aí, mas não dá para a gente atribuir um valor verdadeiro ou falso para a sentença. Então, uma pergunta não é uma proposição, assim como uma ordem. Estude até passar. Você pode ou não obedecer, mas não dá para atribuir VOF, não é uma proposição matemática. Grave o mnemônico poesia para lembrar de paradoxo, ordem, exclamação, sem verbo, interrogativa e das frases abertas, elas também não são proposições. Uma frase aberta tem o sujeito variável, também não dá para identificar se o valor é verdadeiro ou falso. Veja nesta questão que a expressão da alternativa D depende da incógnita x. É uma sentença aberta. X é variável, não dá para classificar em VOF, não é uma proposição. Quando eu digo, ela é estudante, você consegue perceber que é como se eu dissesse X é estudante? Quem é X? Quem é ela? O sujeito é variável, é uma sentença aberta, também não é uma proposição. Pô, Manfra, mas na letra A também tem X? Sim, aparece o X, mas a gente consegue chegar a um resultado independentemente da variável. Dá para classificar a expressão 1 é igual a 0 como falsa. É uma proposição. Na letra C também, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Não dependemos de x para saber que a proposição é falsa. 0 é diferente de 5. Letra B. 10 é igual a 11? É uma proposição falsa. E 42 é igual a 42? Sim, é uma proposição cujo valor é verdadeiro. Portanto, grave o mnemônico poesia para lembrar de paradoxo, ordem, exclamação, sem verbo, interrogação e aberta, frases que não são proposições. Muito bem, agora fica mais fácil entendermos os princípios. É isso aí, raciocínio lógico também tem princípios, carinhosamente conhecidos como as leis do pensamento. Os 3 princípios fundamentais regem a lógica clássica que se baseia em um mundo bivalente, binário, aceita apenas 2 valores de verdade, ou verdadeira ou falsa. Não tem uma terceira possibilidade, uma possibilidade intermediária. Esse é o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não tem meio termo. Mas lembre-se que a proposição também não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, um paradoxo. Se ela é ao mesmo tempo verdadeira e falsa, está entrando em contradição, e a proposição tem que obedecer ao princípio da não contradição. Agora, você já ouviu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É o princípio da identidade. Se uma proposição é verdadeira, é sempre verdadeira. Se uma proposição é falsa, é sempre falsa. Cada coisa é aquilo que é e nada mais. Entre uma proposição P e outra Q, qual é a mais verdadeira? Não existem patamares da verdade, não existe uma proposição mais verdadeira que a outra. Muito bem, até agora falamos apenas de proposições simples, ou seja, aquelas que não podem ser divididas e por essa razão também são chamadas de proposições atômicas. Na química, o átomo é a unidade básica de construção da matéria, é a menor porção de um elemento químico que mantém a sua identidade. Quando os átomos se unem, formam moléculas, e a lógica matemática obedece a essa razão. Uma proposição simples se une a outra proposição simples, formando uma proposição composta ou molecular. Vimos que uma proposição simples é representada por uma letra minúscula. Já para representar uma proposição composta, utilizaremos uma letra maiúscula. Mas não leve isso ao pé da letra, que as bancas nem sempre obedecem essa regrinha. Para unir 2 proposições, precisaremos de um operador lógico que desempenhe essa função de ligação.
E temos 5 possibilidades. Podemos usar e, ou, se então e se e somente se. Também conhecidos como conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, cada qual representado pelo seu respectivo símbolo. Esses 5 operadores lógicos expressos por palavras ou símbolos têm o papel de conectar proposições simples, por isso são chamados de conectivos. Pause um instante o vídeo e analise a seguinte questão. André é analista de sistema e Raul é engenheiro. Podemos dividir em 2 proposições simples? Sim. André é analista de sistema é uma proposição simples que vamos chamar de P. Raul é engenheiro, outra proposição simples. Chamaremos de Q. 2 átomos que se unem e formam uma molécula. Podemos usar então a letra P maiúscula para representar a proposição composta. O que une essas 2 sentenças? Este E é o conectivo na linguagem natural, um operador lógico que é representado pelo acento circunflexo na linguagem formal, o famoso chapeuzinho. Portanto, o conectivo lógico utilizado é denominado conjunção, alternativa D. Agora considere a seguinte proposição. Paula estuda, mas não passa no concurso. Na língua portuguesa, o conectivo mas dá a ideia de oposição. Já o conectivo e dá a ideia de adição, não são sinônimos. Quebre esse paradigma, porque aqui na lógica proposicional é diferente. A conjunção e pode ser sinônimo de mas, porém e até da própria vírgula. Portanto, essa proposição tem o mesmo valor de Paulo estuda e não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico também é uma conjunção. Muito bem, vamos chamar de P a proposição simples Paula estuda. Agora observe que essa segunda proposição é uma negação de Paula passa no concurso. Então, podemos representar dessa forma. Mas como eu classifico uma proposição composta em verdadeira ou falsa? Primeiro devemos montar a chamada tabela verdade para analisar quais são as possibilidades. A proposição P, Paula estuda, é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. E a proposição não passa no concurso também pode ser V ou F. Então, na tabela verdade, temos as seguintes possibilidades. As 2 proposições podem ser verdadeiras. A primeira pode ser verdadeira, mas a segunda falsa. O contrário, a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira, ou até falsa e falsa. 4 possibilidades, 4 linhas de tabela verdade. Agora analise comigo. Se Paula não estuda, a proposição é verdadeira? Não. E se ela estuda e passa no concurso? Também não. E veja que se ela não estuda e passa, também não é verdadeira. Então, essa proposição composta só vai ser verdadeira quando todas as suas proposições simples forem verdadeiras. Mas por que isso? Por causa da conjunção do conectivo e. Quando uma proposição composta é conectada por uma conjunção, só é verdadeira quando todas as suas proposições são verdadeiras. Muito bem, já o conectivo ou é representado por esse outro símbolo. A seguinte questão traz que João é alto ou José está doente. Dá para dividir? Sim, proposição simples P, João é alto. Proposição simples Q, José está doente. E a proposição composta fica representada dessa forma. O conectivo utilizado chama-se disjunção inclusiva, ou apenas disjunção, alternativa A. São 2 proposições simples, então também temos 4 linhas em nossa tabela verdade. Proposição P, primeira coluna, até a metade V, a outra metade F. Proposição Q, segunda coluna, VF, VF. E se fossem 3 proposições simples? Teríamos 8 combinações possíveis, 8 linhas na tabela verdade.
Proposição P. Divide a primeira coluna até o meio, metade V, a outra metade F. Proposição Q. Divide novamente ao meio, fica VV, FF, VV, FF. Proposição R. Divide de novo e alterna V e F até o final. Dificilmente a banca vai pedir para você montar uma tabela verdade com mais de 8 linhas, mas pode aparecer uma questão assim. E para saber o número de linhas é só usar essa fórmula, 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. 2 proposições, 4 linhas. 3 proposições, 8 linhas. Como a nossa questão traz que a proposição composta é constituída de 4 proposições simples, P, Q, R, S, 2 elevado a 4 é igual a 16, portanto, a alternativa A, 16 linhas. Muito bem, voltando à nossa proposição, João é alto ou José está doente são 4 possibilidades, mas a nossa análise agora depende do conectivo ou. A proposição composta só será falsa se todas as proposições simples forem falsas. Só se João não for alto e José não estiver doente. Ou seja, será verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Se João não é alto, mas José está doente, a proposição está ok. Assim como se João é alto, mas José não está doente, também está ok. Ela é verdadeira inclusive se as 2 proposições forem verdadeiras. João é alto e José está doente. Pode ocorrer uma ação ou ambas. Isso porque foi utilizada uma disjunção inclusiva, o conectivo ou, que é diferente do ou, que é representado por esse outro símbolo, um pouco parecido, mas com o tracinho aqui embaixo. Observe a seguinte questão. Na proposição composta, ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica, a conexão foi feita por uma disjunção exclusiva. Agora só pode ocorrer uma ação, não ambas. Se as 2 são verdadeiras, lógica é fácil e João não gosta de lógica, a proposição composta é falsa. Da mesma forma, se as 2 são falsas, lógica não é fácil e João gosta de lógica, a proposição também é falsa. Ou seja, só será verdadeira se uma das partes for falsa e a outra verdadeira, independentemente da ordem. Já essa flechinha aqui é usada para traduzir se então, logo, sempre que, quando, só quando. Observe a seguinte questão. Se Ana passa no concurso da Prefeitura de Chiador, então João não fica no cadastro reserva. Qual é o conectivo que foi empregado na proposição? Alternativa B, condicional. A proposição composta só será falsa se P for V e Q for F. Você já ouviu a frase se beber não dirija? Veja que o então está implícito aqui. Se beber, então não dirija. Temos 2 proposições simples, uma antecedente, beber, e uma consequente, não dirigir. Se a pessoa bebe e não dirige, tem problema? Não, proposição verdadeira. E se a pessoa não bebe e não dirige? Também está ok, antecedente falso, consequente verdadeiro, proposição verdadeira. E se a pessoa não bebe e dirige? Beleza, P e Q falsas, a proposição também é verdadeira. Só dá zica se a primeira é verdadeira e a segunda falsa. A pessoa bebe e dirige. Vai dar ruim, vai ficar falsa. VFF. Pause um instante o vídeo e analise a seguinte questão. Segundo os princípios da lógica, uma proposição pode assumir apenas os valores lógicos verdadeiro ou falso. Assim, a proposição composta P implica Q só pode ser considerada falsa se. Lembre-se que vai ficar falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Alternativa A, P for verdadeira e Q for falsa. Já essa flechinha vai e volta representa a expressão se e somente se.
Nessa questão, a proposição Lucy passa no concurso, sei somente se Tiago dá aula de raciocínio lógico, o conectivo utilizado nessa proposição é bicondicional, alternativa A. Proposição P. Lucy passa no concurso. Que Tiago dá aula de raciocínio lógico, mas o conectivo sei somente se fica representada assim. E a proposição composta será verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou ambas falsas. Muito bem, são muitas informações, mas não se preocupe, com a repetição você irá memorizar o essencial para resolver a maioria das questões. Porque se lógica proposicional está no edital, a chance de também aparecer no dia da prova é muito alta. Mantenha o foco, bons estudos, um grande abraço e até a próxima revisão animada. Valeu!